E aí, galera, como vocês estão? Bem-vinda ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni e hoje nós vamos falar de algum livro que nós dois lemos, primeira vez, Louco Amor. Louco Louco Amor. Amor, Francis Chan, que a Milena tem como um dos livros preferidos, certo, Milena? Sim, ele tá no meu top 5. É um dos melhores livros que eu já li. Você quer falar do Vou falar, mas diagrama? tô esperando o seu bordão. Bora resenhar. Ah, desculpa, mas deixa assim, bora resenhar então. Bora resenhar Isso! Louco Amor. Porque É, assim, porque assim, gente, eu sou apenas o host desse podcast. Ó, podcast não, desse canal no porque, YouTube. tá, Já tô profetizando que nós vamos ter um podcast. Eu sou apenas o ah, host, entendeu? O cabeção aqui é dizem o que Giovanni. eu falo, não é a crente dos vídeos, mas vamos lá. Então vamos lá, Louco Amor. Ó, a minha versão aqui é uma versão capa dura, ó. Capa dura, é do Giovanni Flexível. Capa dura. Ele tem as folhas brancas, mas a diagramação é bem legal dele. A minha são amarelos. Sério? Cara, eu prefiro folhas amarelas, porque cansa menos a vista, né? Mas esse aqui é muito bom, é da Mundo Cristão. E olha, eu já li esse livro duas vezes, já emprestei e ele tá inteirão, tá? É uma capa dura boa. Uma capa dura boa. Mas é um dos meus livros preferidos. Eu gosto muito desse livro. E eu vou falar um pouco, então, das coisas que me marcaram nesse livro, depois que o Giovanni apresentar o livro. Ele é. O título Tá, dele é claro. Louco. Se eu apresento a você. É Louco Amor, Maravilhado com um Deus que Nunca Muda. Esse é o subtítulo do livro. Mas bora lá, vamos falando e eu vou falando aquilo que eu achei interessante. Na verdade, é um grande exercício de memória hoje, gente. É. Ambos leram há um pouco mais de tempo. A gente deu uma recapitulada aqui sobre alguns pontos, mas vamos lá. Eu brinquei com a Milena que é uma pregação muito bem montada. Dá para falar que é uma pregação muito bem montada, porque ele parte de alguns princípios, depois ele vai trazer o problema disso tudo e fazer mostrar que é possível viver o que ele tá defendendo. Depois fazer um apelo para que nós levantemos a mão, formos até a frente, falar, eu aceito isso, É, toma, né? E cantar um louvor bonito. sim. É, mas sair de lá e viver alguma coisa. Então, Louco Amor, a Milena ama o tema relacionamento com Deus, eu acho que esse é o grande cerne do livro aqui. E ele começa, e eu gosto dos títulos, né? Vocês já perceberam das minhas falas, que eu gosto de capitular as coisas, porque a Milena, ela Ele é um me corrige, tá? cabeção, ele é um cabeção. Gosta do tema. É cabeção literalmente, né, no caso. Não, Eu além tenho disso, da mente é um cabeção. um problema, por exemplo, quando eu vou pegar Ubermoto, a cabeça não cabe nos capacetes, entendeu? Mas, enfim, tá tudo bem. Eu lembro quando eu estava morando lá no interiorzinho de Minas, lá em Santa Bárbara do Leste, Santa Bárbara o do Leste, Eduardo me dava saudosa Santa carona. Bárbara do Leste. Isso, o Eduardo me dava carona, um evangelista que tinha lá. Gente boa demais, braço do ar. Um abraço. É, e ele tinha que me passar o capacete dele, porque o que ele tinha para levar os outros não dava. Mas enfim, seguimos. E eu já gosto, a Milena é mais é sobre isso, né? E aquele fio, um monte de coisa, eu já gosto mais da linha de raciocínio do cara. Gente. E é bom que são diferentes pontos de ver a mesma literatura, né? Então vocês vão Sim. percebendo isso aí. Um livro que os dois já leram, acho que vai ficando mais fácil. Mas eu gosto não só dessa divisão, mas como que ele dá algumas brincadeiras aqui com pelo menos os dois primeiros capítulos ali, ele faz uma brincadeira que eu gosto. Que é para te dar uma sugestão, principalmente para quem está no início do livro ali, os dois primeiros capítulos, ter isso é legal. Depois ele já entendeu o tema, então não tem tanta brincadeira mais é, com os nomes. Brincadeira que eu digo, gente, esse joguinho ali para conseguir gerar algo, né? Mas vamos lá. Ele começa com um capítulo que chama Pare de Orar. E aí você fala assim, opa, o que tá de errado aqui, né? O que está acontecendo? Ele já parte para esse nível de estranheza, mas é o seguinte, você precisa parar e olhar o tamanho de Deus. O pare de orar não é que você não deva orar, mas é saber com quem você está falando, sabe?
Deus não faz isso, é engraçado, né? Aquela carteirada, você sabe com quem você está falando? É, não faz, mas é uma reflexão de ver partir de nós, de acordo com o que o Francis Chan está defendendo aqui. A gente meio que concorda, então, né, vai ser Sim. muito nesse sentido. Deus ele É, faz isso porque ele tem um louco amor, viu? Porque olha. exato, a gente já é o terceiro ponto. Está chegando lá. Mas, mas esse É, capítulo que o Giovanni está falando, né, de você olhar um pouco quem Deus é, né, ele fala um pouco de quem Deus é. Né, ele começa a falar algumas características de Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, da fidelidade de Deus. E uma das coisas que mais me confrontou na época que eu li é uma frase que ele fala, que eu vou ler aqui, quando ele fala sobre que Deus sabe de todas as coisas, que é quando ele fala assim: Você é capaz de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos? Será que não é arrogância da sua parte pensar que Deus lhe deve satisfações? E eu é, lembro que é, eu falei, o que a gente mais faz é por quê, né? Por quê? exato. Tá, não está preocupado. Mas assim, então é basicamente isso. Você parar e pensar na sua insignificância. Ele usa uma frase do Sproul que eu acho interessante lá, que ele vai falar de como as pessoas nunca vão se dar conta da insignificância delas enquanto elas não entenderem a majestade de Deus. E depois vai falar de como Deus é. Por que eu estou comentando isso? Porque na sequência ele vai falar exatamente isso. Da gente parei, vi quanto Deus é maravilhoso, cara. Aí na hora que eu for olhar para mim mesmo, eu vou perceber que eu não sou lá essas coisas, Finitude, né? né? Eu sou finito. As coisas acabam. Aquele texto de Tiago, né? Ó, vai fazer o que amanhã? Você não sabe, não faz ideia, você não vai acrescentar um dia só se quer para você. E eu gosto que ele coloca, né? Talvez você não chegue ao fim desse capítulo. Uhum, Exatamente porque a gente tem essa incerteza, né? A gente sim. não tem essa clareza. E ele E aí, como é que questiona, né? está? Ele questiona como que a gente está vivendo nessa vida finita. Ele questiona isso, como você está vivendo essa vida finita, sabendo, conhecendo quem Deus é, né? Entendendo isso, olhando para você, o que que você está fazendo? É a partir daí, né? É. E por que daria para fazer algo, já que eu estou falando de alguém tão majestoso e alguém tão insignificante? E aí entra o capítulo do livro, que também é o capítulo é o título do livro, assim como é o título do capítulo 3 também, que é Louco Amor, que é esse Deus todo majestoso, resolveu amar esse cara insignificante. Então, é uma loucura pensar que Deus nos ama. Eu acho que esse é o cerne, essa é a ideia, e a resposta que a gente vai dar para esse amor daqui para frente, né? Eu gosto, por exemplo, quando a gente pensa em Natal, a gente está um pouco recente quando está gravando isso. Não tem 20 dias, vai? Não tem 20 dias, tem? Ou tem? Tem Tem, 5 mais. tem. Hoje faz 20 Mas não dias. tem 15 15. dias, 16 dias hoje. Praticamente ali que passaram. A gente fala muito da parte bonita do Natal e a gente pensa muito de como Jesus se humilhou, e para mim a principal data do cristianismo é a Páscoa, né? De como Jesus se humilhou morrendo por nós. Mas quando a gente pensa no, no Natal, por exemplo, eu acho que a gente consegue ter uma noção um pouco, tá? Quando a gente vai para João 1, o verbo se tornou carne. Cara, eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina, vou te questionar, porque eu nunca tive esse questionamento, né? Então fica aí. Você tem algum bichinho que você gosta muito, que você acha fofo? Bicho de animal ou pelúcia? Animal, animal. Animal? É. Vou mudar. A minha esposa tinha um hamster. Ela Isso. amava hamster, tá? Amava hamster, não. Ela amava o hamster que ela tinha, morreu. Obrigado, Jesus. Morreu. Nossa, agradecer na morte, sim. Desculpe, perdão àqueles que são amantes de hamster. E ela vai me xingar depois. Mas tudo bem. É, Mas assim, o hamster dela ficou doente, morreu. Câncer. Olha aí, que triste. Só que eu tenho certeza que se eu perguntasse para Camila, minha maravilhosa esposa, que se ela tivesse a chance de salvar o hamster dela,
Bastava ela virar um hamster, viver como hamster e morrer no lugar dos hamsters, para então os hamsters serem salvos. Eu tenho certeza que ela não viraria um hamster. Eu penso, quando a gente pensa na encarnação, eu penso quando a gente pensa, perdão, aos seus ouvidos. Eu entendo quando a gente pensa na encarnação, a gente não tem essa noção, sabe? Porque eu me vejo muito superior a um hamster. Mas quando eu entendo a majestade de Deus e a minha insignificância, é Hum. daí para mais a humilhação. É. Entende? É daí para mais. Então, é loucura o amor, velho. Que Deus teve e tem por nós. Eu acho que a encarnação dá um pouco dessa ideia. Não sei se vocês acharam que eu estou muito longe, se eu fumei alguma coisa, não fumei nada. Eu só sou assim Meu mesmo. Deus. É, tá tudo bem mesmo. Sim. Cristãos são pessoas, né? Não, eu tô rindo de você, que você é engraçado. Mas, enfim. Então, a partir disso, de entender essa loucura do amor de Deus, ele vai dar sequência ali no livro, né? O perfil do cristão morno, no quarto capítulo, a Milena vai lembrar melhor do que eu aí para poder falar. Então, depois que ele fala sobre isso, né, desse amor de Deus, isso é muito interessante, né, que o Giovanni falou da gente entender quem somos, né? E para mim isso é algo essencial também para a gente entender quem é Deus, né? A gente olhar para nós. E aí depois que ele fala isso, ele começa falando sobre o perfil do cristão morno. Então, assim, o perfil dessa pessoa que entendeu que a nossa vida é insignificante, mas ainda assim ela não insiste em viver a vida plena com Deus, né? Ela gosta de viver uma vida em mornidão, né? Como a gente costuma falar, né? Então ele fala assim que, No crentez. hã? No crentez a gente fala isso, a Isso, isso. mornidão, né? E aí ele É que fala vai que tipo não assim, um crente, né? se não tiver algum crente, né? E aí ele fala que esse perfil do cristão morno é aquele que acha que muitas coisas de você viver com Deus intensamente é algo radical. Então ele fala assim, porque ele vive algo superficial, quando ele vê alguém no profundo, né, ele acha que aquilo é radical demais, né? Ele leva a palavra de Cristo não como uma coisa séria, né, profunda, mas como uma coisa rasa. Então é aquela pessoa que vive uma vida cristã, mas digamos que amoldada ao seu próprio entendimento. Eu falaria assim, porque quando a gente amolda o cristianismo àquilo que a gente pensa, a gente está vivendo um cristianismo morno, um cristianismo raso, um cristianismo à nossa maneira. Na verdade, deixou de ser um cristianismo, de fato, puro e o Tipo eu, assim. evangelho. Tipo eu. Não, não tem Tipo nada desse tipo eu. você. O Giovanni, Mas gente, vocês têm que entender que ele é falso humilde, entendeu? Ele não, é não super é. inteligente, ele é um cabeção, ele é crente, tá aí, ó. Ele, Camila, Tá. Manu, sabe? Mas ele Tô com é amor, tô com amor. Volta, 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 volta. Tô melancólico. com Volta, tô com amor. Mas ele é melancólico. Mas a gente vai tratar, ele tá tratando. Deus vai Isso. tratar isso. Mas enfim, Isso faz parte do meu tratamento, inclusive. faz parte. É, E aí, o é perfil. sério, não é zoeira não, tá? É Hã? sério. Não, é só porque assim, a gente não tá zoando, isso faz parte do meu tratamento mesmo, não é zoeira. Não faz, isso Eu e está. a Nina já conversamos no início no início das nossas gravações. Deus vai usar para mexer com algumas coisas com a gente aqui. Sim, porque Deus é maravilhoso, né? Mas eu Gente. lembro, Hum, esse ser radical aí que você falou, eu lembrei de uma história. hum. Tava na igreja, tava tendo uma reunião, né, e tal. Cara, alguém deu uma ideia. Alguém deu uma ideia. Eu não lembro se era uma ideia de evangelismo e tal, não lembro. E eu acho que alguém comentou assim: nossa, mas isso é radical demais. Cara, teve um cidadão, chamava não, né? Chama Haroldo. Não sei se ele vai pegar nele, o Haroldo. Eu não sei nem se ele lembra dessa história. Mas eu lembro do Haroldo, e ele não é um ser pequeno, sabe? É grandão assim. Levantar e falar: radical. Radical é Deus viver entre os homens e morrer na cruz pela gente. Isso que é radical. O resto não tem nada de radical nisso. Cara, mas é isso. Mas é isso. É Eu real. lembro Eu lembro uma do pregação também de um cara que foi na igreja pregar, o pastor Caio. E eu lembro que ele estava falando de algumas inquietações que ele tinha como pastor,
que às vezes as pessoas chegavam para ele e falavam: ai, pastor, tatuagem é pecado. Ah, pastor, ouvir música secular é pecado. Ou muitas das vezes as pessoas chegavam já escandalizadas, falavam: pastor, você viu que o fulano furou um piercing na orelha e tal. E aí ele lembra que quando ele ouvia sobre os escândalos, ele sempre pensava: onde foi que a gente parou de escandalizar sobre o pecado? De achar que o pecado não escandaliza mais, da gente ficar pensando em tatuagem, cabelo, piercing e não estar aqui escandalizado porque nós estamos mentindo, porque nós não estamos pregando evangelho, porque nós estamos deixando o pecado entrar, né? Eu tenho um livro que eu não sei se a gente vai falar sobre ele, que chama Porcos na Sala, mas ele fala justamente Agora vai, né? Agora vai ter que falar, mas você leu, você traz ele só um depois. pouquinho, vou trazer. Que a gente, sem perceber, vai se acostumando ali com o pecado, né? O sujo, o impuro na nossa sala, né? E a gente se acostuma com o pecado, e a gente se acostuma com essa vida morna, né? Com essa vida que não é uma vida total ao Senhor. E é isso que o livro questiona, né? Que ele fala sobre isso. E aí ele fala que a gente serve também, no próximo capítulo, no capítulo 5, que nós estamos servindo restos a um Deus santo. E aí É ele nesse que ele dá um exemplo aí tipo, quando você come uma carne, joga só os ossos pro bicho lá de fora, né? Pro animal, pro cachorro, sei lá. É um exemplo meio radical, meio, radical né, nesse nível aí. Meio nesse nível aí. Se eu não estou enganado, tem. Você que tem a memória melhor aí para esse livro, acho que tem um exemplo nesse sentido aí. Mas é sobre como a gente entrega pouco para. Lembro, a premissa dele lá do início. Deus é santo, eu sou insignificante, ele me ama, eu preciso responder. Ele está mostrando como a nossa resposta muitas vezes é baixa, Sim. né? Ele fala, essa frase também desse capítulo mexeu muito comigo, que ele fala que assim, a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com o amor pelo rei. E é isso que ele fala da gente entregar poucas coisas, sabe? Da gente ter, eu quero estar no céu, mas eu não quero de fato, né? Eu não amo o rei de fato, né? Estar com ele. Então, assim, ele fala disso, que ele espera que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, um amor ao Senhor, em resposta a esse louco amor de Deus por nós, né? Que a gente também tenha um louco amor por Ele, né? Que essa seja a nossa resposta a Ele. O problema é que o céu só é céu porque Jesus está lá, né? Esse que é o problema. É porque, né? Como é que faz? Sim, mas é porque as Ah, pessoas não pensam isso, né? não, o problema é que as pessoas não. Não, as Então, pessoas, eu e você, nós somos pessoas. ainda somos, né? Homo É, somos sapiens. pessoas, não É, somos anjos. não, com certeza você não é um. Anjo. Com certeza não. Ah, a minha filha, talvez, brincadeira. Mas de resto, enfim. E depois a sequência, eu acho que, até para a gente não dar tanto spoiler ali, ele vai trazendo mais esses questionamentos, né? Da nossa vida, trazendo coisas ali que são importantes para nós. E falar, cara, tem gente que pode viver obcecada por Jesus, sim. E traça um perfil desses tipos de pessoas, né? De como é ser. E aí, se você quiser descobrir como é que é ser obcecado, você compra o livro aí, ó, e lê aí sobre como é ser obcecado. E aí ele vai utilizar lá para o final, já no capítulo 9, de uma das formas que eu acho mais interessantes para se encorajar alguém a fazer alguma coisa. Mostrar que outra pessoa já conseguiu. É o testemunho, né? O capítulo 9 é um capítulo de testemunhos, né? Eu acho que você tem um que te impactou mais ali, que você comentou É. antes aqui. Eu, É, nesses últimos capítulos, né, que ele vem falando dessa resposta do nosso amor, ele fala que existem pessoas que são obcecadas por Deus. E ele vem falando desse perfil dessas pessoas. E quando eu li o livro, eu estava passando por um momento bem difícil, assim, na nossa vida, eu e o Saulo, né? Financeiramente, a gente tinha casado, tinha 2 anos, então estava bem no início do casamento. E ele fala que pessoas obcecadas por Deus, elas são mais doadoras do que recebedoras, que elas se alegram mais, né, quando elas estão
doando e quando elas se esforçam a isso e querem fazer isso, do que quando elas ficam naquele lugar de só me dá, eu quero, né? É tudo para mim e não para o outro, né? Tem esse olhar ao outro. Isso deixa Sanguessuga tem muito. duas filhas. Hum? Não, só citando o texto, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Sim. E aí, isso mexeu muito comigo, porque naquela época eu estava nesse lugar de falar, ah, Jesus, eu quero receber. E não que eu acho que nós não podemos pedir ao Senhor, né? A Bíblia nos deixa claro que nós podemos pedir, colocar as nossas petições diante do Senhor, né? O nosso coração diante dele, né? E com a sua misericórdia e graça, muitas das coisas ele nos atende, ele derrama sobre nós, outras não, né? E aí ele tem os propósitos dele, aquilo que ele quer fazer, porque ele não nos deve satisfação. E mas eu entendi que eu precisava mudar isso em mim, sabe? E eu ainda preciso mudar muito isso, né? Eu ainda quero ser muito mais doadora, né? Estar do lado de cá. Como um dia eu fui abençoada, de alguém me abençoar, eu quero muito abençoar as pessoas, né? Então, assim, até recente a gente tá com um carro chique. Temos, Aleluia! olha. E quando eu dei a carona a primeira vez, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu quero comprar bala agora. Para todo mundo que eu for dar carona, eu falei, gente, uma bala, você é minha primeira carona, minha segunda. Porque eu fui tão abençoada com caronas, eu faço questão de fazer isso e colocar o nosso carro à disposição do Senhor, aquilo que Ele quiser. Então, eu acho que é isso que o livro traz. E um dos testemunhos que me marcou muito foi que ele estava com. O Francis Chan foi com uma senhora, né, que era cristã e tal, muito amante de Jesus, e ela foi ao cinema, né? E é algo normal, né? Todos nós podemos e vamos ao cinema quando podemos. E aí, quando o cinema tava lá, o filme tava rolando, a senhora tava lá, mas o filme acabou demorando, né? Extrapolando ali mais de uma hora e meia, 2 horas e tal. E aí a mulher, ela estava triste, né? E o Francis tinha perguntado a ela o que que foi, que ela estava com aquele semblante, e ela fala: Olha, meu filho, é porque se Jesus voltasse agora, eu não gostaria que ele me encontrasse num cinema. Eu gostaria que ele me encontrasse no lugar de oração. E aquilo mexeu tanto comigo, não porque você não possa ir no cinema, né? Mas porque aquela mulher olhou para o tempo gasto em algo que é prazeroso para nós e ela falou: Eu queria estar em outro lugar, né? Eu queria estar gastando esse tempo com ele, nele, para que quando ele chegasse eu estivesse ali, né? Preparada, com a lâmpada acesa. E isso me marcou muito, né? Porque eu não sei vocês, você que está me assistindo. Mas a gente perde muito tempo com essas coisas, né? Com séries, com filme, que são coisas lícitas, mas que às vezes não nos edificam, né? Eu Então, não. você não Conforme faz. decorrer o canal aqui, vocês vão perceber que eu nem gosto de filme. Eu não vejo filme. Eu não. Pode continuar do livro. Essa é aquela parte do vídeo que tem um corte muito nada a ver. Entende? Que as pessoas voltam numa posição completamente diferente. Por quê? Porque a edição não é lá, aquelas coisas, nada contra quem está editando. Ah, obrigada. Nada, nada contra. É só porque a gente ainda não chegou no nível de. Né? A não ser que você está assistindo o vídeo e falou, nossa, meu Deus, que edição ruim é deles. Quero abençoar a vida deles. Vou editar para eles que eu sei editar. Chama nós, irmão. No dia que isso aqui der lucro, se um dia der lucro, porque se você perceber, ninguém aqui está lucrando nada, eu vim do serviço direto, né? E eu também. Para gravar. E a Milena é a mesma coisa. Então, assim, a gente está gravando. Se um dia der dinheiro, amém. Se não der dinheiro, nós estamos falando de coisas boas, não tem problema, né? Mas se você quer falar, eu quero editar para vocês, posta aqui, chama a gente no Instagram. O outro no Abençoa, Instagram. abençoa. Não seja como é que é o perfil lá que você tinha falado durante o livro, de, enfim. Seja uma pessoa obcecada por Deus, seja doadora. Doadora do seu dom, do seu talento. Na verdade, isso aqui vai encaixar com o último capítulo do livro, que praticamente ele faz um apelo. Sim, Um isso apelo, mesmo. né, no último ali, o X da questão, que é a questão é a seguinte: você vai ou não devolver esse amor ao Senhor, né? Vai de fato se entregar ou não, e a gente poder ver isso. Eu gosto, tem uma frase em algum momento ali no último capítulo até, que me lembra. A gente ainda vai falar de filmes um dia, né? Vai. Acho, Nós provável. vamos. Mas que me lembra o início de Gladiador, que é tudo que você fizer nessa terra vai ressoar pela eternidade.
Uhum. Essa frase é do Gladiador, tá, gente? No filme. Eu gosto. Um dia É a gente de pode fazer quem? só. É do Maximus, né? No início de Gladiador, quando ele tá liderando a legião dele ali. Essa é a mensagem que ele dá pro pessoal. E nem é crente, tá? Ele só fala: tudo que vocês fizerem aqui hoje nessa batalha ressoará pela eternidade. É, ele fala aqui, É, ó. O que fazemos reverbera nos céus e até na eternidade. tá encaixadinho ali nas Sim, duas falas. E é de entender isso. O convite do Francis Chan com o. Não vou pronunciar o nome do coautor dele aqui. Danai. Solta o cabo Danal. Danai Jankowski. Só o Solta o cabo Danal aí junto com o Francis Chan. Todo respeito, tá, o Danai Jankowski. Eu só não sei pronunciar mesmo, né? Acho difícil você estar assistindo isso. Então tá tudo bem. É. Mas esse apelo aí de aí, você topa ou não ser como uma daquelas pessoas que a gente já citou ali que tem os testemunhos, né? Que é a pergunta que fica para mim, fica para Milena, fica para todos nós aí, fica para o futuro editor dos vídeos, fica sim. para você que pode estar fazendo um pico, mentira, brincadeira. É, Para, é. cara, minha esposa ouviu falando isso, falou, para com isso, menino. Não é brincadeira, gente, é uma É, piada, né? sim. Nem pode mais fazer muito pix, porque agora o governo. Tô vendo. É, é isso. Mas sobre louco amor, é isso. Um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus majestoso resolveu amar pessoas como nós. E a nossa resposta devia ser retribuir com um louco amor também. Se posso citar, que agora me veio à mente. Não sei se vem uma música na cabeça que eu gosto muito e ninguém conhece. É aquelas bandas que eu ouço, sabe, né? Que ninguém Tem, conhece. ninguém ouve mais. Acho que essa música, cara, é do Tanlan. Acho que é do Tanlan. Pra quem não conhece, acho que é uma banda do Rio Grande do Sul. O pessoal do Tanlan, é isso aí. O Tanlan, sei lá como é que pronuncia, pô, eu nem sei. Mas acho que chama Louco Amor também a música. E ela começa bem nessa pegada. É o amor mais louco do mundo, diz sim quando devia dizer não, que ao invés de fugir, estende a mão. O amor mais louco do mundo dá atenção a quem não presta, sorri para quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo é. Como é que é? Eu não vou lembrar tudo, mas é uma boa música que eu vi aí também. É o Vamos amor ver mais se a louco do gente, se eu mundo. achar o link, eu ponho na Ai, descrição. se eles derem se pode também, não sei. Pode, Tá vai tudo pôr o bem. link na Ah, descrição? pô, Pode. que era o Não áudio. pode é Mas cantar, porque se cantar, o YouTube pega. E aí não monetiza. então, pô, e se eu cantar, não, o problema cantar se eu cantar, o YouTube pega, mas se eu cantar, dá ruim pro vídeo mesmo, né? Dá. Também, né? Que aí o pessoal que ficou até aqui vai embora. Então é melhor Já ficar é um milagre, tô já é um preparado. milagre ter ficado até aqui, né? Mentira, é Já a é um parte milagre. da falsa humildade do Giovanni. Giovanni até compõe, mas eu vou, mas vou deixar Mas abaixo. cantar não. Mas cantar não. Cantar não. Cantar é difícil. Cantar. Mas é isso, gente. Vamos finalizar esse vídeo, que depois a edição Aleluia. fica aí. Assim, a Mas, gente vai gente, umas 2 horas depois que a gente começou. Porque tem gente que parou para atender o telefone, por isso do corte nada a ver. Mas tem mas que era seguir, mas criança, Malia. como nega a ligação da criança, né? Não nega, É. gente, não nega. Como que eu vou fazer? Mas eu queria só ler essa frase, porque vocês viram que esse livro é muito bom, né? Ele é um dos meus top 5, né? Tá lá no top 5 porque ele é um livro que te confronta, que traz muitas verdades. E no X da questão ele fala assim: o mundo precisa de cristãos que não tolerem a complacência da própria vida. E é isso. Isso é um livrão, gente. É um livrão. E tudo que Francis Chan escreveu, que eu li até hoje, é tudo muito surpreendente, muito bom. A vida dele edifica muito. E é isso. Fica a indicação para você. Compra aqui no nosso link. E é isso. Ó, Até o próximo vídeo, não é? e é curto.
É pequenininho. Até Quantas páginas? 169. 169 páginas. Então é isso. Até o próximo Pô,